Então, são 20 horas e 7 minutos, vamos começar o nosso encontro, dar continuidade, né? Eu mandei para vocês mais cedo, e nós começaremos do item 6, o perispírito. É claro que, para a maioria de vocês, os conceitos sobre perispírito são já conhecidos de longa data. Mas como ele traz essa colocação, é importante não pularmos isso por acharmos que é desnecessário. Relembrarmos esses conceitos, porque às vezes a pessoa passa o material para outra pessoa que não tem ideia do que a gente está falando. E esse conteúdo vai um pouquinho mais esclarecido e favorece bastante o entendimento do outro, que não tem tanto estudo quanto nós já temos, tá bem? Então, partindo aí do princípio que o nosso irmão Hermínio fala, todos nós, para entendermos o que nós já estudamos até o momento, sobre o tempo, sobre a memória, nós precisamos aceitar. E aceitar implica em abrir a mente, nos libertarmos dos atavismos do passado, nos libertarmos de ideias preconcebidas, nos libertarmos de ideias colocadas em nós e limparmos a mente é nos desfazermos de equívocos de outros e nossos. Com isso, nós estamos reescrevendo o aprendizado, confirmando aprendizados que foram tomados como corretos e continuam nos estudos até o momento corretos, e desfazendo enganos de aprendizados que foram trazidos para nós de forma equivocada. Então, se nós aceitarmos que o perispírito é o depósito, é o arquivo da alma encarnada, tudo que a alma viveu, tudo que nós estamos vivendo nessa encarnação nossa, todos os nossos aprendizados, todos os nossos acertos, todos os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas emoções, sejam elas emoções que nos desequilibraram ou emoções que nos trouxeram grande alegria, estão sim registrados ali no nosso perispírito, foram transcritos para o nosso perispírito. Oi, Soninha. Oi, meu querido, boa noite, gente. Mo- Muita paz para todos. Fica Boa quietinha. noite. Estamos começando o item 6, viu? Do material que eu Ah, mandei, que é o perispírito, tá? Para você não ficar ok, procurando, tá bem? ok. Todo esse aprendizado dessa encarnação é arquivada dentro do que estamos estudando no perispírito. Consequentemente, esse conhecimento todo é levado para uma outra encarnação. Então, nós sempre estamos aumentando o nosso arquivo de aprendizado, de memórias, de emoções, de sentimentos, de ligações boas ou não, tudo isso vai se constituindo a nossa memória individual de espírito. E a memória individual de cada um de nós está fortemente associada às emoções e ao tempo que essas emoções duraram. Tanto hoje nós, como encarnados, temos emoções e memórias que essas emoções registraram tão fortemente que nós não esquecemos em momento algum. Não importa o tempo que passa. E, ao mesmo tempo, essa memória é mais reforçada ainda, portanto, ela é mais conectada fortemente ao nosso perispírito, se nós relacionarmos com o ambiente onde nós estávamos no momento em que essa emoção surgiu, por motivos os mais variados, e registraram-se em nosso processo mental e foi transferido para o perispírito. Onde é que isso tudo acontece? Ele não está aí, mas eu vou enriquecer um pouco o estudo. Onde é que isso tudo acontece? No nosso cérebro, ali na região do hipotálamo, no sistema límbico.
O hipotálamo, a gente fala hipotálamo, acha que é uma coisa só, mas o hipotálamo ele é dividido em vários setores, em várias partes. Mas para o nosso entendimento agora, vamos entender como um todo, uma única coisa. O hipotálamo registra tudo aquilo que nós vivemos. Tudo. Assim sendo, a vida nossa passa pelo nosso hipotálamo. Tudo pede autorização para ele. Se a amígdala registra medo, já ouviram falar bastante da amígdala. A amígdala fala assim para o hipotálamo: olha, eu registrei um medo aqui. Hipotálamo, você pode transferir esse medo lá para o córtex frontal para a pessoa reagir? Aí o hipotálamo diz assim: sim, eu posso transferir isso lá para o córtex frontal, periorbital, para que a pessoa reaja. E aí há uma conexão sináptica, nervosa, eletroquímica, que aciona algo em nós que faz com que a gente chore de medo, corra de medo, trema de medo, aí dispara toda uma série de circuitos. Tá? O nosso sistema límbico também conversa direto com o hipotálamo. Então, o hipotálamo é aquele que gerencia todo o nosso aprendizado. Não apenas ele, mas tudo passa por ele. Por isso é que nós, muitas vezes, nos deparamos com algo ou que nos causa alegria ou que nos causa tristeza. E esse algo pode ser uma pessoa, por exemplo, lá da nossa adolescência. Alguém que nos feriu profundamente na escola, fazendo bullying, um jovem da nossa idade. E nós o encontramos depois de 20, 30 anos, adulto. E imediatamente, essa lembrança emocional, registrada num ambiente escolar de alta capacidade de impregnação, vem para a nossa consciência, coisa que nós achávamos que estavam esquecidos. Então, nada é esquecido, nada é perdido, tudo é arquivado. Se tudo está arquivado, em um determinado momento esse arquivo vai ser aberto, pode ser na hora da nossa morte, pode ser após a nossa morte, e esse arquivo é transcrito, ele é transferido para o campo mental do espírito para que ele se prepare para uma próxima encarnação. É enriquecido de coisas boas e também carregando traumas, carregando grandes conflitos que ficaram ali registrados na sua mente e no seu perispírito. Tudo bem até aqui? Como diz a Soninha, perguntas? Então, a nossa memória dessa existência que nós estamos vivendo agora na carne, ela está no nosso subconsciente. Por que está no subconsciente? Que é fácil lembrar. Se eu perguntar assim a vocês, qual foi o momento em que um dia vocês foram à praia e que esse dia foi muito marcante para vocês? Ou que vocês saíram com amigos e esse dia ficou marcado em vocês? Vocês vão resgatar isso, qual seja a lembrança qualquer. Isso foi facilmente resgatado porque está logo abaixo do nosso consciente. A nossa vontade aciona determinados mecanismos no nosso cérebro, que não cabe aqui nós destrincharmos, e nós resgatamos essa memória. Então ela é de acesso fácil. Tá? E esse acesso fácil é que permite que nós possamos comparar experiências de hoje com experiências do passado. Então, hoje, nós espíritas que estamos na Seara Espírita Aprendiz do Evangelho, uma casa que nos leva a estudar e a refletir, inevitavelmente comparamos o nosso estudo de hoje, a vivência nossa na Seara de hoje, com outras casas onde nós já estivemos. Nós fazemos esse tipo de comparação de experiências vividas.
E essas experiências vividas no hoje são transferidas posteriormente para após o nosso desencarnar. E assim nós vamos entendendo que tudo que nós experimentamos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós acumulamos, nós arquivamos e vamos colher isso tudo num futuro próximo. Assim sendo, está muito certo o que Jesus disse, né? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo que nós semeamos nos nossos pensamentos, tudo que nós semeamos nos nossos comportamentos, tudo que nós semeamos no nosso egoísmo ou na nossa bondade, tudo que nós semeamos em termos de fraternidade ou de egoísmo, são experiências. E essas experiências estão passando pelo nosso sistema hipotalâmico e sendo arquivadas no nosso sistema mental, lá no córtex. Assim sendo, nós vamos entender que consciente, subconsciente e inconsciente, ele age tanto aqui como no mundo espiritual. Acompanha-nos o tempo todo. O que é que nós ainda não temos que espíritos elevados têm? O que os nossos irmãos, o André Luiz, chama de superconsciente. É o conhecer a verdade. Mas todo o restante ainda está lá. Consciente, subconsciente e inconsciente. Tudo bem? Então, quanto mais nós avançamos nas nossas experiências e vamos nos selecionando as experiências que são promissoras, que permitem com que nós possamos evoluir, que nós possamos crescer, como a experiência de agora, de estudo, porque pensem bem, nós estamos investindo em nosso futuro de espírito, nós estamos aprendendo. Nós estamos compreendendo que, como espíritos, coisa que nós não sabíamos até há pouco tempo, nós podemos ir tanto para o passado, permanecer no presente e para o futuro, ou trabalhar os três ao mesmo tempo. Já aprendemos isso. Nós aprendemos também que podemos, por nós mesmos, fazer projeções do nosso próprio campo mental que permitirá com que nós possamos ver, entre aspas, esse futuro, onde nós estaremos, não importa o tempo, o dia e a hora, mas nós lá estaremos. E daí a importância de compreender o que é a premonição, o que é a clarividência. É entender que é uma capacidade que aquele que assim a manifesta já a possui, outros não a possuem e vão adquirir, e que isso não é uma coisa maluca da sua cabeça. Por que ele sabe que não é algo que ele está enlouquecendo ou então está fantasiando? Porque está estudando. E o estudo vai trazendo maturidade e segurança. Então, se acontece com qualquer um de nós uma expansão e que nós conseguimos visualizar um portal, uma janela que nos mostra um tempo futuro, não vamos nos considerarmos malucos. Vamos nos considerarmos que temos sim potencial para que isso aconteça e vamos aprender ao invés de ficarmos nos prejudicando e questionando se estamos saudáveis ou não. Então, quanto mais avançados nós somos como espíritos, é porque mais experiências nós já tivemos, tanto boas quanto ruins. E nós vamos poder acessar as memórias passadas. Quanto mais avançado, mais distantes as memórias nós vamos acessar. Os amigos nos falam que nós não conseguiremos acessar, isso é o que eles colocam, não podemos afirmar, o momento em que nós fomos criados, o momento em que nós saímos do seio do Pai. Isso a gente não consegue acessar, é o que eles nos dizem. Mas nós temos sim toda a sensação de termos sido criados.
Então, os nossos arquivos mortos, entre aspas, que estão lá no nosso inconsciente comum, lá no inconsciente, onde para nós acessarmos precisamos entrar em transe mediúnico, espontâneo ou não, aula de amanhã, sob hipnose ou não, ou sob gatilhos ou não, nós entramos em transe por determinados mecanismos e acessamos o nosso inconsciente, uma vida passada nossa, onde nós vamos entender o que fizemos, por que fizemos e por que hoje nós somos o que somos, porque é o reflexo daquilo que nós já vamos trazendo de outros momentos, de outros dias, de outros tempos. Tudo bem? Então, as camadas da memória anterior, elas estão sim mergulhadas no inconsciente, mas elas são levadas para uma nova existência. O que os espíritos habilidosos no trabalho da mente fazem com o encarnado? Lentamente, eles colocam o encarnado em transe de hipnose, seja depois que ele dorme ou não, quando ele está com a mente muito dispersa, eles acionam esses transes hipnóticos e levam o encarnado a regredir em memória para uma existência não muito distante, onde esse encarnado permanece ali prisioneiro de uma própria existência dele, mas sob indução, sob comando de outras mentes. A melhor forma de evitar isso é o que a gente está fazendo, estudando. Mas a maioria não sabe disso e, portanto, acaba caindo nesses transes hipnóticos trazidos pela espiritualidade que deseja, sim, cumprir com com as suas programações e seus planos. Essa parte é delicada, se tiver dúvida, pergunta agora, tá? Essa parte da influência dos espíritos no encarnado, levando a uma regressão onde ele fica preso ali. Então ele está em dois mundos. Do passado, uma hora a persona do passado assume, e outra hora a do atual assume, e fica nesse que alguns dizem bipolaridade. Que é assim, tá bem? É preciso entender um pouco desse mecanismo. Então, toda a programação do espírito, toda a experiência nossa, todas as nossas memórias do passado estão no nosso perispírito. Guardem isso. E é esse acervo, essa biblioteca gigante, que vai conosco de vida em vida. E vai crescendo cada vez mais. Cada vez mais essa biblioteca vai se expandindo. É que nem a biblioteca do Vaticano, não para de crescer. Tem coisa lá de 3.000 anos atrás. Sim, Ivone. Antônio, esse arquivo de memória, no plano espiritual, qualquer pessoa tem acesso ou só você mesmo tem acesso? Qualquer pessoa tem acesso se você permitir. Aí é arroz de festa. Né? Agora, se você não permite, ninguém tem acesso, a não ser você mesmo no momento que você deseja. Agora, a pergunta que eu quero complementar, que foi boa, que você fez é: qualquer pessoa tem acesso? Sim, se você permitir. Mas todos que te acessaram saberão usar esse conhecimento para se aproveitar disso? Não, nem todos. Poucos saberão usar isso. Então, a maioria acessa, caso você permita, apenas por curiosidade e não sabe o que fazer com aquilo. Mas outros acessam e sabem que determinados pontos dessas suas vivências passadas ainda estão em você como fraquezas emocionais, vão usar isso. Inseguranças, medos, dificuldade de relacionamento, vão acionar isso, vão exacerbar isso. Porque isso leva a um desequilíbrio, voltando ao hipotálamo, leva a um desequilíbrio no campo mental mesmo, orgânico, que é aquilo que nós chamamos de estresse. Nós chamamos, não falamos que estou estressado? A gente não fala isso, a vida é estressante.
A vida parece que o tempo, 24 horas não dá mais, não é assim que a gente fala? Tudo é muito acelerado. O que que acontece? Eles sabem disso. Então eles vão criar tensões, acentuar o processo de estresse, brigas no trabalho, problemas pessoais, autoestima baixa, dificuldade para aprender. Eles vão pegar todas as grandes catarses e grandes dificuldades da nossa vida diária e vão acentuar isso. O que é que acontece? Há uma conexão muito intensa do hipotálamo com a hipófise e com a suprarrenal. Tá? Isso é de aula de amanhã, mas eu vou adiantar um pouquinho. Sob forte estresse, nós disparamos cortisol. E o cortisol disparado o tempo todo, dia após dia, ele causa um desequilíbrio em algumas proteínas que nós precisamos para nos equilibrarmos. O que é que acontece para vocês entenderem melhor? Começamos a ter problemas para engordar. Nós começamos a engordar só de respirar. Eu respiro e engordo. Problemas de para dormir, problemas de pressão alta, uma série de desequilíbrios vão acontecendo conosco. E nós achamos que está tudo relacionado só ao corpo físico, esquecemos essa parte da espiritualidade que está atuando ali. Nós já temos experiências disso, não temos nem que duvidar. O que acontece? Então, vamos pegar o grande drama das pessoas, a obesidade. Vai ao médico, dieta, muda a alimentação, faz uma série de. Vai para academia, faz isso, faz bariátrica, faz um monte de coisa. Mas o estresse está ali disparando cortisol o tempo inteiro. Então, causamos agressões ao nosso corpo, também estresse, aí já orgânico, e acentuamos o estresse emocional porque nós estamos vendo que tudo que estamos fazendo não dá certo, não funciona, eu não perco um grama. Eu não perco um grama. E eu, no prazo de 3 meses, se você dormir mal, pegar um exemplo mais fácil ainda, se você dormir mal por 3 meses, você vai ganhar de 5 a 10 quilos em 3 meses. Só por dormir mal. Porque a descarga de cortisol no seu corpo está alterando todo o seu metabolismo. Então, uma das técnicas que a espiritualidade adversária usa é não deixar a pessoa dormir. Pesadelos, paralisia do sono, barulhos, chamados, imagens projetadas o tempo todo que assustam. Então, o encarnado, ele não consegue dormir. E isso vai causar dificuldades para ele no trabalho, ele vai ter dificuldade para levantar cedo, ele vai ter dificuldade para trabalhar, e isso vai gerar estresse, vai disparar cortisol. Então, percebendo como isso vai. Não é assim, o espírito age no perispírito, mas como que acontece mesmo? Como é que esse metabolismo é alterado? Então é dessa maneira que o processo simplificadamente funciona. Então nós deparamos com assistidos lá na Seara que são obesos. E eles dizem com toda sinceridade, mas eu não como. Ou então eles dizem assim, eu me esforço ao extremo, eu me castigo para não comer quando eu vejo eu estou comendo. E ele está sendo sincero. E aí você pressupõe que, sim, já foi no nutricionista, já foi no endócrino, já foi no nutrólogo, já fez terapia, já fez tudo o que pudesse. Mudou a alimentação e não emagrece. E aí ele se culpa, aumenta o estresse, aumenta o processo de cortisol. A mente, meus amigos, minhas amigas, precisa aprender como lidar com ela mesma.
entender esses estudos nossos. E esses estudos nossos vão permitir que o seu pensamento não seja comandado por outro para que você não se estresse. Haverá um estresse aqui e acolá por causa das situações onde nós estamos encarnados. Algo pode nos desequilibrar momentaneamente, mas 24 horas de estresse? Irritabilidade o tempo todo? Ansiedade o tempo todo? Angústia o tempo todo? Medo o tempo todo? Fome o tempo todo? Tem que desconfiar que tem influência espiritual aí, por que não? E isso está. Lembra que eu falei que as emoções, os estresses, quando eles são repetidos constantemente, eles são impregnados no perispírito, eles ficam altamente enraizados energeticamente no nosso perispírito, leva para outra encarnação. E está ali uma porta de entrada, porque a mente não soube lidar. E se não souber lidar isso depois que desencarna, estudando, praticando, exercitando em espírito, reencarna nas mesmas condições. Precisa aprender a disciplinar a mente. É o estudo que faz isso. É o que a gente está fazendo aqui. Então, essa palhinha que eu dei do processo hipotalâmico é um conhecimento que protege vocês. Poxa, não sabia disso. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui não me serve de nada? Não, se você continuar sobre o processo de estresse que você vive. Não serve de nada. Pode fazer o que quiser. Cortisol a toda ali no teu sangue. Vasoconstrição, hipertensão, ânsia de vômito, enxaqueca, irritabilidade e vai por aí afora. Infartos e vai por aí afora. Então vejam como é importante saber isso. Então quando nós, antes que eu fale, alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém? Dúvidas? Antônio, é, Oi? o que que a gente faz que a gente dá abertura para esses espíritos entrar em vidas passadas da gente? Não é o que a gente faz, é o que a gente não faz. Ah, É o que o que você que a não gente não faz. faz? É porque o que você faz, por exemplo, o que você está fazendo agora, não dá abertura para eles. A tua atenção está focada aqui. O que você não faz é que dá abertura. Por exemplo, você gosta de ler? Gosto. Você lê? Não tenho muito tempo. Você lê? Leio um pouco, eu leio. Então, quanto mais você lê coisas boas, você está fazendo o quê? Enriquecendo a sua mente com conteúdos que te proporcionam crescimento, evolução. Então, agora, se você não faz isso, você abre tua mente para eles. Precisa saber o que eu faço que faz com que eu tenha minha mente resistente a esse tipo de influência. O que é que eu faço que permite que eles acionem? É o que eu não faço. Eu não leio, eu não medito, eu não reflito, eu só vivo. Eu só vivo. Eu só vou vivendo. Eu não tenho momento para estudar, eu não tenho momento de ouvir uma música e aprender essa música, escrever uma poesia. Puxa vida, eu nunca escrevi uma poesia. Deixa eu tentar escrever uma poesia. Deixa eu escrever uma história. Deixa eu escrever um conto. Quando você senta, pega o seu lápis e quer escrever uma poesia, pode sair uma coisa banal. Mas a sua mente está fechada. Está concentrada ali. Não acessa. Não acessa. Entende? E os amigos já nos alertaram que a IA, inteligência artificial, é um processo obsessivo. Porque você diz assim, IA, como é que eu posso escrever uma carta para o meu diretor? Ela escreve para você, então você não pensa.
você não tem vocabulário, você não adquire conteúdo, você não estrutura a tua mente, a sua mente vai ficando cada vez mais empobrecida. Processo obsessivo. Fácil, fácil. IA, esquece. Não use. Vá suar, vá estudar, vá pegar o dicionário. Eu quero escrever algo. Quero entender o que essa palavra quer dizer. Não vou perguntar para IA. Eu entro no dicionário online e vou lá pesquisar, tá? Então, por exemplo, quando ele disse para mim assim, ela é subjacente. O que quer dizer subjacente? O que é subjacente? Não sei o que é. Vou procurar. Agora eu entro lá e, o que é subjacente? Empobreço a minha mente. Estão entendendo? Estão entendendo? O que o Hermínio está trazendo para nós, com mais de 40 anos de já escrito? Tudo bem aí? Alguma pergunta? Tá dando para entender o que eu estou falando, né? Então, quando nós, como espíritos humanos, conhecemos as nossas fraquezas atuais, nós sabemos quais poderão ser as nossas potencialidades. Porque se a minha fraqueza de hoje é a procrastinação, é adiar as coisas para depois, para depois, para depois, eu sei que se eu começar a não procrastinar, a minha potencialidade, a minha força no futuro será de alguém extremamente dinâmico. Eu não adio nada, eu vou e faço. Mas se eu procrastino agora, eu vou procrastinar depois. E a procrastinação é um processo obsessivo. Eu vou na Seara? Não, eu não vou não. Nossa, mas puxa vida, a Sônia e o Antônio não para de enfiar coisa para a gente estudar. Toda quarta-feira chega um recado lá. A, o estudo do Evangelho de Fulano. É para ocupar a mente mesmo. Então, aí eu procrastino, eu passo para outro. Não, eu não posso ir. Fulano pode fazer? Estou procrastinando. Eu tenho caravaneiros, mas eu não posso ir porque eu tenho um compromisso. E eu seria o dirigente do caravaneiros. Procrastina. Passa para outro. Mas nem se dá conta, não é porque faz por mal. Está no processo obsessivo inconsciente e não percebe. Cabe a nós chegarmos e dizer, olha, porque não, não tem que acolher. Vem cá, tudo bem, caiu, não tem. Não é um, um mecanismo extremamente degradante da pessoa. Não, é processo obsessivo, gente. E nós precisamos ter, como já aprendemos com os nossos amigos, a gentileza, a suavidade de acolher o trabalhador que se deixou levar. Acolhe de volta. Né? Dessa forma. Então, nós vamos entendendo que todas as respostas que nós procuramos e perguntando para outro, nós mesmos temos que ir buscar. Não adianta ir buscar na IA, meus amigos. Esqueçam isso. Isso é para aqueles que não querem pensar. Então, quanto mais você procura resposta para enigmas da tua intuição, você percebe que você é limitado, que você é falível. Mas se você tem um recurso extremamente de graça na sua mão, você tem que perguntar assim: existe almoço grátis? Não existe almoço grátis. Se eles estão me dando esse mecanismo que traz uma estrutura mental já pronta, o que eles estão querendo de mim? A sua mente. Eles querem a sua mente. E você dá sem perceber. Então nós vamos nos tornando mais infantis. E aí as nossas emoções se desequilibram, se fragilizam. Nós nos tornamos extremamente fragmentados.
Nós não temos estrutura emocional, mental e espiritual para manter nós mesmos. Permaneceremos aqui com esse campo mental, vibracional extremamente frágil? Claro que não. Não permanece. Então, tudo que nós queremos é o desenvolvimento da consciência. Nós precisamos desenvolver de forma ininterrupta a nossa consciência. Como? Quer ser discípulo de Jesus, não admirador de Jesus, que muitos admiram Jesus, né? Mas ser discípulo de Jesus precisa estudar. Admirar Jesus é uma coisa. Ser discípulo, seguidor do mestre é outra coisa, precisa estudar. Porque somente assim nós vamos conhecer a verdade espiritual, estudando. E ao estudarmos, nós desenvolvemos a nossa consciência. E ao desenvolver a nossa consciência, ela se expande no espaço e no tempo, se torna memória. Então, quanto mais a nossa memória é vasta, ela é extremamente dilatada, maior é o nosso poder de influência. E se o nosso poder de influência no bem é maior, o poder de influência no mal sobre nós é menor. Não afeta. Então, nós temos as limitações que nós determinamos para a nossa mente, para o nosso tempo e para a nossa memória. Eu limito. Volta para a pergunta da Ivone. E aqueles que eu deixo acessar o meu eu, espírito, se eles souberem o que fazer, vão fazer grandes estragos, sem problema nenhum. Então, quanto mais nós compreendemos de nós, mais nós compreendemos do infinito. O ser humano é um ser mais desconhecido do que o Oceano Pacífico. Consequentemente, o pouco que conhecemos é cego, é aquele que tem um olho em terra de cego. Bem? Perguntas? Então, eu já estou aqui no item 8. Estamos quase acabando. Então, tempo e memória está no nosso perispírito, tá? Por isso que eu consigo ir para o passado, estar no presente, tudo ao mesmo tempo, hein? Não tem divisão, acaba aqui e também posso me deslocar para o futuro. A única coisa que impede isso é a minha mente. Nada mais. Né, Divine? Né, Ivone? Né, Lilian? Então tá bom. Tiveram exemplo ontem, né? Então vamos lá. Tempo e memória não são conceitos rígidos. É rígido porque colocaram para nós que é rígido, mas não é. Não é imutável. Então o presente modifica o futuro. O passado altera o presente. E ambos se mesclam e te constroem. Então você se constrói tanto no passado, no presente e no futuro. Então tudo é flexível. E tudo que é flexível tende a se ampliar quando necessário. Quanto mais amplia, mais revelações tem. Quanto mais revelações temos, nós saímos do rotineiro, nós saímos do comum, nós saímos do vulgar, nós saímos daquilo que a maioria está mergulhado. A maioria da população está mergulhado em quê? Na mesmice. Consequentemente, nós achamos que a maldade é o grande mal do mundo. E não é. O grande mal do mundo é a estupidez humana. E não é o estúpido de ser estúpido. É a estupidez de não entender a finalidade da vida. É a estupidez de deixar que outro pense por você. Esse é o grande mal do mundo. É o que acontece com os espíritos. Quando ele percebe que tem alguém deixando que alguém pense por ele, ele vai pensar. Esse é um estúpido. E lembre que no estudo da obsessão,
não existe processo obsessivo unilateral. Sempre haverá a permissão do encarnado ou do outro espírito. Não é algo que, eu não quero e aconteceu. Não. Então, esse processo nós temos que entender. Então, até aqui, né, fazendo esse resumo, nós olhávamos o tempo como algo fechado. Agora, não mais. Não mais. E aí nós voltamos em Agostinho. O que Agostinho diz? Quando me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Mas se me pedirem para que eu explique, eu já não sei mais. Esse é Agostinho. Então, o tempo, ele tem um fluxo, como é dito aqui, mas ele tem uma direção também. E essa direção que ele dá nesse fluxo é as nossas evidências, tudo aquilo que a gente vive. Então, o meu tempo é diferente do tempo da Sônia, que é diferente do tempo do Toninho, que é diferente do tempo da Lilian, que é diferente do tempo de cada um de nós. E é nesse processo que nós vamos entendendo que ele não é rítmico. Ele tem o ritmo de cada um de nós. Daí a importância, voltando sempre a Jesus, não julgueis para não ser julgados, porque o tempo de cada um não é o seu tempo. Então, o meu tempo, como depois que eu levei um puxão de orelha de um amigo espiritual, recentemente, eles me puxam a orelha. Depois eu vou pegar no pé de vocês e vocês ficam bravos comigo. Né? Mas, tirando essa parte dessa brincadeira, o amigo disse assim: todo aquele que instrui, todo aquele que leva conhecimento ao outro, precisa ter em si o tempo da mansuetude. Entender que cada um tem o seu tempo. E se aquele que instrui não tem a mansuetude, a tolerância, ele não instrui. Ele espalha insegurança, ele espalha medo. Mas é necessário saber cobrar aquilo que está sendo ensinado. Porque o aprendiz precisa também saber que tem responsabilidade no aprendizado, porque esse aprendizado é que o colocará no lugar do instrutor. Se ele não estuda, ele jamais será um instrutor, será sempre um aprendiz. Lição da semana para o Antônio. O amigo veio e deu assim, chato assim. Tá bem? Quem é esse amigo? Francisco Pereira. Aí os médios aí estão perguntando, mas será quem foi o médium? Quem foi o médium? Não lembro. Tudo bem? Perguntas? Aí chega o nosso irmão Einstein e diz assim: o tempo é relativo. Por que o tempo é relativo? Porque ele não depende da matéria. Nós somos matéria, mas o tempo não depende disso. E se nós somos matéria, nós estamos prisioneiros em estruturas que, para a gente entender o que está ao nosso lado, nós paramos o tempo na nossa necessidade. Então, o ritmo da necessidade da Célia para o tempo é diferente do ritmo da Iracema. Então, o tempo pode passar mais lento, por exemplo, para a Célia e mais rápido para a Iracema. Mas ele em si não depende da matéria, ele é sempre o mesmo. Tudo bem? E eu coloquei em vermelho para vocês. É possível recuar, passado, avançar, futuro, os nossos sensores. Que sensores? Orgânicos? Não, gente. Os sensores do perispírito. Porque é ali que está toda a biblioteca, o nosso arquivo sensorial está ali para recapturar passado,
antecipar futuro aquilo que está no tempo como um todo. Olha como ele explica bem essa parte. Ontem nós tivemos bastante exemplos no trabalho que nós fizemos lá na Seara sobre essa questão do tempo, né? O tempo que não passa para alguns e passa normal para os outros. O tempo que é diferente para aquele que está meditando, desejando alcançar o nirvana, daquele que medita e trabalha. O tempo é outro. E nós vamos conversando com espíritos sobre isso. Então, é necessário que nós possamos entender que a nossa memória de agora não é só de agora. É a memória de hoje, que estamos enriquecendo com o nosso estudo, mas também a que nós já adquirimos em outros tempos. E essas memórias podem surgir espontaneamente. E quando elas surgirem por si, como um olho d'água brotando no meio do deserto, ou no meio de pedras, nós não podemos fechá-la. Nós temos que deixar que ela borbulhe e vá se espalhando. Consequentemente, tudo que nós vivemos e nós, por questões de insegurança, de medos, nós tentemos a ignorar, nós enriquecemos a fragilidade de outra existência que deveríamos superar agora e levamos para a próxima. Todos os nossos medos, os nossos traumas, é aquilo que nós não queremos ver em nós. E se nós não vemos, nós não trabalhamos. Carregamos. Fica conosco novamente. Agora vamos falar um pouquinho da hipnose, né? Tem um parágrafo que começa assim: agora que começamos a nos acomodar a ele, tempo, entendê-lo, aceitar, tempo, entender, na sua irreversibilidade, porque quando nós, no Caravaneiros, trabalhamos nas dobras e nas camadas do tempo, nós não estamos revertendo o tempo. Ele não reverte, ele registra. Por isso que está lá. Por isso que vocês às vezes dizem assim: nossa, eu tinha a sensação que eu estava trabalhando em várias camadas, porque elas estão superpostas. E como há o processo de desdobramento de perispírito e só vamos para onde nós já estivemos, nós registramos isso em nós. E assim acontece o socorro. Só que agora com a consciência e a memória de hoje, sobrepondo-se à consciência e à memória do passado. Assim é que nós vamos entendendo que o amor que a gente já entende e compreende como é importante supera o ódio do passado, a violência do passado. Nós voltamos para um tempo de violência, crueldade que nós alimentamos, mas voltamos com amor. E aí nós selamos essas situações do tempo. Consequentemente, no nosso perispírito, nós cicatrizamos essas feridas. Nós trocamos a roupa. Estamos começando a sermos dignos da roupa nupcial, da parábola, do festim de núpcias. Estamos começando a modificar o nosso perispírito para isso. Tudo bem? Então ele fala aqui, ó, em vez de condenar a hipnose, que muitos condenam a hipnose porque usam mal ou não acreditam, mas isso é algo que não tem sentido, né? Ou buscar explicações alternativas, vamos dar um passo mais adiante e aceitar nova e ousada, essa palavra é desafio, realidade. Então ele está dizendo assim, ó, tem uma realidade que vai desafiar a mente de todos nós. Qual é essa realidade? Que a lembrança das vidas anteriores é preservada intacta. Não tem jogar para debaixo do tapete, meus amigos.
Não tem isso. Quando essa lembrança vem, ela vem por inteiro. Não fica lá um restinho no armário. Ela vem com todo o seu realismo, com todo o seu tempo, porque ela é intemporal. Ela não fica esquecida. Ela pode ser assim, vamos dizer, pintada, tentando fingir que não aconteceu. Mas vai chegar um momento que não tem jeito. Quer citar o exemplo de ontem, Lilian? Eu sei que você não vai. Do espírito sensual? Não tem jeito. O exemplo é assim, ó. O espírito não é mau, mas ele é um espírito que adora, que vive a sensualidade. E ele não tem barreiras quanto a sexo. Então ele tanto faz sexo com homem, com feminino, com masculino, mas ele não admite de forma alguma dores, sadomasoquismo e fantasias muito malucas. Ele gosta da sensação do toque da pele, etc. E tal. É isso que ele gosta, que ele cita. E ele não vê mal nenhum nisso. Por quê? Ele vive assim. Aí eu pergunto a ele qual é o tempo que você viveu isso? Ele diz século XIX, olha a memória. Olha o tempo, século XIX, a memória. Como começou? Não me lembro. Arquivo não acessado. Isso é estudo. Então você já não acessa. Se ele não lembra, ele não acessa. Ele não acessa porque ele não quer ou porque não deixam? É duas perguntas que você tem que fazer. Por que você não se lembra? Não sei. Engraçado, todas as vezes que eu penso na minha vida, que você está me perguntando, eu não lembro de nada. Você já separa que é alguém ali atuando para que ele não lembre. Entenderam? Vejam como é importante esse estudo. Está bem. Você me permite ajudar você a lembrar? Não, não quero lembrar. Não quero. Diálogo com a Lilian, esse diálogo. Não quero lembrar. Mas o que é que você está fazendo que eu estou lembrando? Não é, eu não estava fazendo nada. Nada. Ele acessou a memória dele. Embora ele dissesse que não queria, a vontade era maior. Então, por vontade, ele acessou. O que ele vê? Ele se vê numa cena que ele ficou apavorado com aquilo. Ele falou: Não, eu não gosto disso. Eu sempre. Eu rejeitei vários encontros porque queriam isso. Eu não gosto disso. O que eu estou fazendo aí? Então, era uma cena. Claro que não havia descrição do que estavam fazendo, mas eram várias pessoas, todas se relacionando, e ele era o último, ele estava embaixo de todos. Então ele estava sendo sufocado pelo peso dos demais e tinha ópio. Eles estavam usando ópio. Então ele desencarna ali e a mente dele apaga isso. A mente dele apaga isso. Quem apagou, ele ou o outro? E quando ele vê essa cena, ele olha para ele e ele vê que ele não é aquele homem bonito, belo, alto, loiro, de olhos azuis, forte. Ele era um ser esquálido, extremamente magro, macérrimo. E ele queria morrer. Eu não quero viver, não quero viver desse jeito. A vida não tem sentido para mim desse jeito. Aí o que você faz? Você não tira o espírito de uma situação para colocar numa situação pior. Já lembra que a gente já estudou isso? Não se tira algo que ele está seguro para você não dar nada para ele. Aí simplesmente fala: Olha, me permite tocar no seu ombro sem nenhum quesito de sensualidade, só para te dar um pouco de energia? Sim. Toquei no ombro dele, aí ele foi.
se reabastecendo. Ah, agora sim, agora eu quero viver. Aí vem os amigos espirituais e levam. Quem aparece? O outro, o hipnotizador. E eu, equivocadamente, porque a gente erra, eu digo assim para o hipnotizador: o que é que você fazia do outro pasto para você se alimentar? Ele disse: nossa, você é um hipnotizador muito grosseiro. Ele fala para mim: você é muito cruel como hipnotizador. Como você ousa dizer isso para mim? Eu não fiz isso com ele para que ele fosse meu pasto, para eu me alimentar dele. Eu fiz para proteger ele. Olha outra visão que eu não tinha. Aquele jovem foi hipnotizado pelo outro. E eu digo: com qual finalidade? Ele diz assim: para que ele não fosse enredado em fios, em emaranhados que o deixariam muito pior do que servindo a mim. Eu o salvei. Eu o salvei. Antes servir a mim do que se tornar prisioneiro de coisas muito piores. E aí, o diálogo caminhou para um outro lado, ele também foi atendido. Mas vejam, então a hipnose existe tanto aqui quanto lá. E essa hipnose vai nos fazer ou esquecer vidas, momentos, ou trazer momentos. Mas o importante é: a memória é intacta, ela é preservada e ela é intemporal, não é atemporal, é intemporal. E é assim que ela não é esquecida. Voltando novamente para Ivone e para Iracema. Por que a mente dele foi sugestionada desse jeito? Porque só pensava em sexo, 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 sexo. A mente dele não, estava aberta para tudo e todos. Não era mal, não era cruel, não aceitava situações de extrema violência ou abusos de qualquer forma, não fazia, não gostava de mexer com crianças, com adolescentes, não. E só aceitava quem o procurasse. Ele tinha a sua moral, a sua ética, mas não impediu que ele ficasse nessa situação. Tá bem? Tudo tranquilo? Então, encerrando, né? Não foi o tempo que passou sobre o que vivemos, nós é que passamos pelo tempo. Antônio, eu preciso Oi, querido. sair, tá? Vai lá, tá acabando já. Valeu, Beijo. pequeno. Tchau, Tchau, tchau. beijo. Então é dessa forma que nós podemos ir, ou ficar, ou sair de etapas que chamamos de passado, podemos ir para uma realidade que ainda não aconteceu, nem onde nem quando, que chamamos de futuro, e podemos ficar onde nós estamos. Então, nós somos, como os amigos dizem, aqui o Emílio confirma, partículas de energia coaguladas do princípio inteligente do universo, que é o que chamamos Deus. Somos emanações dessa partícula maior, primordial. E nós vamos viajando, né? Nesse processo de encarnar, reencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Então, quando nós estamos encarnados, presente, consciente. Quando nós dormimos de hoje para amanhã, vai para o inconsciente, para o subconsciente. Se eu voltar e acessar tudo que eu vi hoje, eu aprendo. Se eu deixar para lá, a memória é de curto prazo, desaparece. Se eu estudar 2, 3 vezes a mesma coisa, se torna memória de longo prazo. Não some mais. Não esqueço mais. Não dá branco. Então, se eu quero aprender algo que fique em mim, eu tenho que reforçar isso vários dias. E depois eu posso ir para outra coisa. Mas o que nós fazemos é que nós pulamos de um lugar para o outro, às vezes por vários livros ao mesmo tempo, no mesmo dia. Aí não registramos nada. Nós temos sempre memória de curto prazo. Para me formar memória de longo prazo, precisa insistir num estudo. Quem fala isso é Joana de Ângeles e, e
Joana fala isso, tem mais um amigo espiritual que fala isso também. Não lembro agora. Mas Joana fala. Comece e termine. Não fique saltando de um lugar para outro. Tá? Então, terminando o nosso encontro aqui, que eu resolvi terminar essa parte que eu tinha deixado antes semana passada. Então, quando nós temos contato com a nossa realidade íntima, aquela realidade que nos pertence, nós estamos acessando campos de memória e de tempo que pertencem a nós. Então, nós viajamos no tempo com a nossa memória, que ele chama de diário de bordo, né? Mas esse diário de bordo não é porque ele fechou, terminou uma viagem que a gente coloca lá no arquivo, que um dia a gente não vai lá e não abra de novo. O motivo que nos levou a abrir de novo pode ser bom ou não. Vocês percebem que quando o estudo começa a ficar mais complicado, a turma vai sumindo? Percebem? Vai sumindo. Não fica. Antigamente eu até me ficava meio aborrecido com esse tipo de coisa. Hoje eu dou graças a Deus. Só fica quem tem interesse, gente. Eu não perco meu tempo. Porque quando eu vou preparar a aula, talvez vocês não saibam disso. Não saibam, né? Eu não falei. Eu não preparo a aula assim para mim. Eu preparo a aula pensando na Iracema, eu preparo a aula pensando na Lia. Bom, isso aqui serve para a Iracema, isso aqui eu vou explicar de um jeito que ela possa entender. É carinho isso, é carinho. Ah, isso aqui eu vou falar de um jeito que a Ivone vai entender, porque ela tem um quesito problemático em tal área. A Lia tem, ela vai entender melhor se eu falar desse jeito. Então, quando eu preparo a aula, eu preparo pensando nas pessoas. Que eu poderia simplesmente pegar esse material e preparar de uma forma para mim. Para mim. Quem quiser aprender, aprende como eu aprendi. Se não quiser, fica lá. Vai se virar, né? Mas não é dessa forma. Então, mas tem tópicos e parágrafos ou estruturas que não tem jeito de simplificar mais. E fica meio complexo mesmo. Mas é aí que a pessoa vai pensar. Poxa, como é que é isso mesmo, né? Vai assistir a aula de novo. Mas a maioria desiste. Vai para IA. É mais fácil ir para IA. Ah, vou perguntar para IA o que é esse negócio de tempo aí. Aí vem um monte de coisa. E muita coisa errada vem, viu? Eu não pesquiso. Eu, prometo, eu juro para vocês que eu não pesquiso. Agora, quem pesquisa fica viciado, hein? O que acontece com o processo obsessivo? Você sente falta. A IA faz isso. Você sente falta. E ao sentir falta, você vai atrás. Tudo bem? Muito bem. 2 minutinhos aí para vocês se concentrarem. Se tiver algum amigo que queira deixar alguma mensagem, eu acho que seria bom se vocês não silenciassem a mente do amigo. Depois eu falei assim: ah, vocês fecham a boca do amigo. Ele disse: não, a gente não fala, a gente pensa. Então, não silenciem o pensamento do amigo. Tá bom? Mas foi um bom estudo, bem, bem gostoso mesmo. Bah, vou soltar aqui 2 minutinhos, ficam com vocês. Deixa eu fechar aqui. O estudo enriquece o conhecimento, aguça curiosidades e aumenta os alunos, não diminui, porque o interesse em aprender dá prazer. E como dá prazer, tudo que é prazeroso, queremos um pouco mais. E assim, vamos aprendendo e vamos avançando. Como o amigo disse, cada um tem o seu tempo. E cada um também tem a sua memória voltada para cada um, para cada espaço. E nessa, vamos compreendendo
que nesse momento é a nossa hora, é o nosso momento. E então, vamos seguindo. Os alunos estão observando e estudando e gostando muito das aulas. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, amigo. Boa noite. Obrigado por falar conosco e falar sobre os alunos que estão nos acompanhando aí no plano da espiritualidade. Os encarnados são mais preguiçosos. Bom, eu ia, antes de terminar, ó, esse aqui foi um presente da Célia para mim, ó. 50 grandes citações Citações filosóficas filosóficas. explicadas, né? Então, é um livro que eu deixo aqui do meu lado. Não, às vezes não leio todo dia, mas sempre estou aqui procurando aprender alguma coisa, algumas coisas que eu não entendia, que já me esclareceu bastante, né? E é dessa forma que nós vamos enriquecendo o conhecimento. Eu tinha visto aqui uma parte muito interessante, já passou. Depois, a hora que eu achar, eu falo para vocês. Mas foi bom encontro. Boa noite a todos. Descansem. Bom jantar para quem não jantou. Eu não jantei, vou jantar agora.